uma apresentação, uma fala sobre o assunto, essa nova fase do cupom fiscal eletrônico, especificamente da nota fiscal do consumidor eletrônica. Eu tecerei alguns comentários iniciais e depois o colega Newton Oller, líder do projeto, que está atuando conosco junto ao INCAT, irá tecer outros detalhes. Posteriormente estaremos à disposição. Nós temos uma agenda a seguir. Essa agenda começa falando sobre o INCAT, o que é o INCAT e a sua missão, né, junto às administrações tributárias dos estados brasileiros, sua missão de cooperação fiscal. Depois, sobre especificamente o projeto da nota fiscal do consumidor, no que diz respeito à sua motivação, o escopo, as premissas do projeto, as unidades das federações que estão envolvidas no projeto piloto, assim como o que é a nota fiscal do consumidor, os benefícios esperados pelo projeto, tanto para o contribuinte como para o consumidor e para o fisco, o modelo operacional, a demonstração também de consulta. Nós vamos passar um rápido filme sobre uma consulta via QR Code e modelo de contingência que está definido, outros detalhes técnicos junto com o cronograma do projeto e um espaço específico para esclarecimentos e dúvidas. Há uma grande mudança que vem acontecendo nos últimos anos. Eu tenho uma experiência aí de 32 anos na administração tributária, mas o que a gente observa é que nos últimos 10 anos, possivelmente, há uma sociedade muito mais consciente dos seus direitos de cidadania, uma sociedade que não aceita somente as imposições legais, seja de qualquer parte da administração pública, não só do fisco, mas de qualquer parte da administração pública. E a sociedade consciente é muito importante. Tive ontem a oportunidade do Prêmio Nacional de Educação Fiscal de participar como membro da comissão julgadora e depois da premiação, e podemos ver os excelentes trabalhos apresentados de educação fiscal pelo país afora, através principalmente das Secretarias de Fazenda dos Estados, dos municípios, e a importância nisso do processo da cidadania. O cidadão paga os seus tributos, mas ele também tem que fiscalizar e exigir que o retorno do quanto do tributo pago aconteça para com a sociedade. O escopo dos documentos fiscais eletrônicos também tem esse viés, que é o viés de arrecadação, o viés de controle, mas o viés também de verificação da qualidade do documento fiscal e também do gasto público que é pago por esses documentos. Então, uma sociedade assim mais exigente quanto aos seus direitos e também não aceitando qualquer tipo de obrigação se ela não estiver bem respaldada legalmente. E nesse cenário de uma sociedade mais crítica quanto à atuação do fisco e o efetivo retorno para a sociedade, o INCAT vem desde 2002 atuando com o objetivo de introduzir documentos fiscais eletrônicos. Esse cenário é um cenário de um novo olhar da administração tributária. Que novo olhar é esse? Um olhar que o fisco está muito mais voltado para as questões da sua eficácia e da sua eficiência para cumprir suas obrigações de arrecadação, de prover o Estado de recursos públicos e distribuir esses recursos públicos pelas diversas esferas da administração pública. Imprescindível nesse momento, é um papel relevante a cooperação fiscal. E aí que surge a verdadeira missão do INCAT. O INCAT tem essa missão de servir como agente catalisador, como se fala lá na química, no processo, né, de cooperação. Então, o INCAT vem sendo um agente integrador dos esforços dos diversos estados e com um acordo também com o nosso parceiro, a Receita Federal, para que consigamos implementar sistemas com o mesmo padrão, o mesmo sistema e uma mesma legislação ao longo do país, visando reduzir custos para o contribuinte e custos para a administração tributária.
Este tem sido o condão, o esforço, a missão do INCAT definida pelos secretários de Fazenda no âmbito do CONFAZ. Nesse cenário, a mola propulsora dessa atribuição do INCAT, dessa atuação de cooperação fiscal, está na Constituição Federal, no seu inciso 22, né, do artigo 37, que fala, dentre outras coisas, que as administrações tributárias atuarão de forma integrada. Então, esse atuarão de forma integrada, que está previsto no inciso 22, é um mandamento constitucional para que as administrações tributárias visem trabalhar buscando cada vez mais o mesmo sistema, e a própria Constituição cita principalmente o compartilhamento de cadastros, para que a gente possa reduzir custo Brasil, reduzir custo para o contribuinte, reduzir custo para a sociedade, para a administração tributária. A cooperação fiscal busca assim, simplificar os processos da administração tributária, os serviços postos à disposição do contribuinte e ampliar o receio do contribuinte sonegador, né? Na medida que a administração tributária consegue realizar mais controles, ou controles mais eficientes e eficazes, coincidentes com a redução do custo das empresas, presta um grande serviço para a sociedade, porque com isso a gente tem uma administração tributária que trabalha mais pela justiça fiscal, para que aqueles que têm que pagar, paguem seus tributos, os outros que por acaso estejam cometendo algum ato de sonegação, possam ter elevado o seu chamado risco subjetivo, ou seja, o seu receio de que o fisco tem instrumentos eficientes e eficazes para detectar irregularidade e buscar resgatar o tributo não pago. Esse ambiente de justiça fiscal proporciona uma concorrência mais justa, que é um dos objetivos da atuação do fisco. Não é só arrecadar, não é só prover os estados de recursos para serem bem distribuídos entre as partes da administração pública, mas é também a missão de ser um agente regulador, um agente de equilíbrio de mercado, para que aquele que cumpre suas obrigações fiscais possa permanecer no mercado por uma concorrência justa, e a diferença seja a capacidade de gestão de cada empresa, de cada contribuinte. O INCAT é um fórum de administradores tributários, de técnicos da administração tributária, que já realizou 46 encontros, nós realizamos encontros trimestrais, e o resultado desses encontros, as normas elaboradas desse encontro, a exemplo das normas que regem hoje a nota fiscal eletrônica, o conhecimento de transporte eletrônico, dentre outros sistemas de responsabilidade e gestão do INCAT, são aprovadas pelos grupos existentes no CONFAZ, pela COTEP e, por fim, pelos secretários de Fazenda, no âmbito do CONFAZ, e passam a ser normas a serem atendidas, a serem obedecidas em todo o país, porque regulamentam, normatizam, como o seu nome já diz, tudo que diz respeito aos aspectos de cumprimento, principalmente das obrigações acessórias dos contribuintes. Nossos encontros, a ênfase na conciliação, nós temos que buscar os nossos pontos de interseção, né, para, ao final, conseguirmos fechar bons acordos e facilitar a vida de todos, para que uma empresa multirregional, por exemplo, não tenha que ter uma obrigação em um estado e uma obrigação em outro estado adversa, né? Esse tem sido o esforço, embora exista a autonomia dos fiscos, a autonomia dos estados dentro do distame da Constituição, mas existe um esforço e uma tendência dos estados, principalmente direcionado pelos seus respectivos secretários, de buscarmos construir sistemas de forma conjunta para reduzir custos para as empresas, de modo geral. O INCAT tem a liderança de diversos projetos. Começamos com um instrumento de controle entre as fazendas, que era o passe fiscal interestadual, depois com a nota fiscal eletrônica, que já temos hoje
mais de 900 mil contribuintes emissores e mais de 5 bilhões de notas fiscais eletrônicas foram autorizadas em nosso país. Todos conhecem, temos aí o site nacional da NFE, e um projeto de sucesso, um projeto que temos exportado para outros países, a exemplo do Equador, que já fomos em 3 missões lá de implementação da fatura eletrônica do Equador, o Peru, também o Paraguai, dentre outros países. Temos diversos parceiros, dentre eles o Chile, não é? Que também aprendemos com eles muito sobre a nota fiscal eletrônica, e temos o conhecimento de transporte eletrônico também, o manifesto de documento fiscal eletrônico, e agora esse projeto novo, que é da nota fiscal do consumidor eletrônico, além do projeto Brasil ID, que é da utilização de chips em mercadorias e chips também em cartões, né? Isso vai ser muito útil para o controle de toda a vida da mercadoria e da vida fiscal da mercadoria. Esses chips estão sendo introduzidos em equipamentos, e também através do CineAve nós vamos ter a integração entre a circulação das mercadorias através das rodovias e o documento fiscal eletrônico e a respectiva mercadoria que ele transporta, de forma que vai se fechando o cerco de controle quanto à sonegação fiscal. Temos também um comitê de gestão dos documentos fiscais eletrônicos, que temos a coordenação desse comitê, em que participa a Receita Federal, representante dos contribuintes, do conhecimento de transporte eletrônico também, da nota fiscal eletrônica do consumidor e da nota fiscal eletrônica, representante dos fiscos dos estados, e que é responsável pela discussão desses temas voltados aos documentos eletrônicos. A motivação do projeto da nota fiscal do consumidor foi por uma deliberação dos secretários de Fazenda no CONFAZ, já há algum tempo que os secretários vêm discutindo as diversas alternativas que existem no mercado hoje para que o contribuinte possa emitir documentos voltados à obrigação acessória das operações para com o consumidor final, e acharam por bem que tivéssemos que buscar uma solução similar à nota fiscal eletrônica, uma solução de software, uma solução que a ênfase não fosse do hardware, que o hardware não fosse definido, né? Na nota fiscal eletrônica do consumidor também existem hardware, só que o hardware utilizado é um computador, né? Não é um hardware específico que é exigência de outras soluções. Então, é mais uma alternativa por deliberação do secretário de Fazenda, e respeitando-se que existem outras soluções, tais quais o SCF Online, o SAT, o EDOC do Estado de Pernambuco, dentre outras soluções. Há necessidade de uma certa padronização nesse novo documento, foi um dos fatores que fez com que sentássemos desde o início com as empresas, e já definimos as empresas que irão tratar conosco do projeto piloto, e no curso da apresentação o colega Newton vai detalhar como anda esse projeto piloto com as empresas que consideramos parceiras, aqueles que começam trabalhando conosco, que tem toda a discussão, todo o debate, como foi na nota fiscal eletrônica, tem o objetivo sempre de aprimorar o projeto para que ele possa ser bastante útil, não só para o fisco, mas para o fisco, para o contribuinte e para a sociedade. O objetivo principal dessa nota fiscal do consumidor eletrônica é oferecer, como já disse, essa nova alternativa, né, para que essas operações realizadas para o consumidor. Nós verificamos que quase 40% das operações que estavam sendo realizadas com a nota fiscal eletrônica que temos hoje estavam sendo para operações com CPF, ou seja, operações voltadas para o consumidor.
Isso não quer dizer que era principalmente operações em que o consumidor não realizava transporte, que ele mesmo retirava mercadoria. Tem operações que foram, com certeza, voltadas para compras pela internet e outras coisas mais, mas são consumidores que tiveram que se identificar com o respectivo CPF em quase 40% dessas operações. Nós temos aí quase 200 milhões de notas fiscais eletrônicas autorizadas por mês e cerca de quase 40% estão sendo realizados com operações para o consumidor final. Daí porque a necessidade de se ter um documento específico para as operações com o consumidor. Essa alternativa, como eu já disse, tinha que ser totalmente eletrônica, assim exigiram os secretários, e um certo preparo, uma certa condição para convivência com as outras alternativas existentes, de forma que o próprio mercado pudesse verificar o que seria mais viável para o seu funcionamento, de forma que a nota fiscal do consumidor eletrônica não será, a princípio não se tem essa ideia de que ela seja obrigatória, ela vai ser uma alternativa a ser utilizada pelos contribuintes e o mercado vai dizer se realmente é uma alternativa positiva ou não. Nosso esforço é que seja uma alternativa viável, que reduza o custo para as empresas, que melhore os controles do fisco e que o cidadão possa estar participando desse processo, verificando a qualidade desse documento através de consultas na internet, como vamos demonstrar num filme bem rápido sobre este tipo de operação de consulta na internet. Eu vou agora interromper a minha fala, né, quando o colega Newton Oller de Mello irá fazer o uso da palavra e dar continuidade na apresentação. Posteriormente estaremos à disposição para eventuais dúvidas e colocações. Vamos passar então a palavra agora ao Dr. Newton Oller, que vai nos dar maiores detalhes a respeito da nota fiscal do consumidor eletrônica. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer, em nome da Secretaria de Fazenda de São Paulo, ao Dr. Custódio, pelo convite para participar desse importante fórum de TI, 21º Fórum de TI Rio. Cumprimentar nosso amigo Eudaldo Almeida, né, um batalhador pela cooperação fiscal do Brasil, né, conseguiu a implantação da nota fiscal eletrônica, aí, ajudou muito nesse processo e agora a gente está novamente trabalhando juntos aí na implantação da nota fiscal eletrônica para consumidor final. A ideia é apresentar para os senhores rapidamente, né, como funciona o modelo da nota fiscal a consumidor eletrônica, o que foi feito, algumas questões técnicas e abrir um espaço ao final para esclarecimento de eventuais dúvidas, né? Nós estamos nesse projeto desde o final do ano passado, quando recebemos a encomenda do CONFAS, né? O INCAT recebeu essa encomenda do CONFAS, de estudar uma alternativa totalmente eletrônica para soluções que até então existiam de controle fiscal do varejo, maiormente o ECF, o novo modelo de ECF chamado ECF Online e também o SAT, né? Nós realizamos diversas reuniões técnicas envolvendo representantes técnicos dos estados, em seguida construímos as premissas básicas do projeto e em seguida envolvemos, como é de praxe nos projetos do INCAT, envolvemos também a iniciativa privada, né, com o convite a empresas parceiras, né, para participarem do projeto piloto, né? Então aí os senhores têm aí uma relação de reuniões e trabalhos, né? Eu vou deixar de listar cada uma delas, mas só para os senhores terem uma ideia do que já foi feito até o momento, né? Bom, qual é o escopo do projeto da nota fiscal para consumidor? Na verdade, a nota fiscal para consumidor final, ela é um caso particular,
no nosso modo de entender, da nota fiscal eletrônica, né? Que tem algumas peculiaridades. Então, na verdade, com a experiência de sucesso da nota fiscal eletrônica, nós estamos adaptando o projeto da nota fiscal eletrônica para também atender às peculiaridades do varejo. Então, o escopo do projeto é documentar operações comerciais de venda presencial, né, a consumidor final, seja pessoa física ou jurídica, em operação interna. Então é uma nota que não passa de um estado para outro, né, onde não há transporte e onde não há geração de crédito de ICMS na operação ao adquirente, né? Então é um caso mais simples, né, de uma nota fiscal eletrônica. Quais foram as premissas básicas que foram estabelecidas de comum acordo, né, com os técnicos e os administradores tributários, né? Nós sempre decidimos e deliberamos nas reuniões técnicas, depois submetemos à validação nas reuniões trimestrais do INCAT aos senhores administradores tributários estaduais. Então, as premissas básicas que norteiam esse projeto da nota do consumidor. Convergência com o padrão da nota fiscal eletrônica, ou seja, seguir os mesmos padrões, os mesmos pontos de sucesso da nota fiscal eletrônica. Uma solução que fosse totalmente eletrônica e que não exigisse qualquer tipo de obrigatoriedade de hardware específico. Que viabilizasse uma redução de custo Brasil, né? Que não exigisse qualquer tipo de homologação, seja de hardware ou software, como ocorre também no projeto da nota fiscal eletrônica. Que gerasse o mínimo possível de interferência no ambiente do contribuinte, o mínimo possível de adequação ao estabelecimento para utilizar a nota do varejo. E que, como sempre nos projetos do INCAT, né, que envolvesse, né, a participação da iniciativa privada no projeto. No projeto piloto, né, estão participando hoje 7 unidades federadas, né, e 40 empresas, 40 contribuintes voluntários. Então nós temos aí o Acre, o Amazonas, o Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe participando do projeto piloto da nota fiscal eletrônica. E aí vocês têm a relação das empresas voluntárias do projeto, foram convidadas empresas, a ideia é que fossem de diversos segmentos. Então a gente tem desde segmentos com alta criticidade na operação do varejo, como supermercados, né? Então a gente citaria, por exemplo, redes como Walmart, Macro, G. Barbosa, Ricardo Eletro, né? Lojas de departamento, né? Como lojas Renner, lojas Colombo, né? Zafari, né? Redes de farmácias como o Panvel e outras redes de material de construção como o Todimo e outras empresas de menor porte ou empresas regionais. Bom, afinal de contas, o que é a nota fiscal para consumidor, a nota fiscal eletrônica para consumidor final, né? Bom, como a gente falou das premissas da nota eletrônica, é um arquivo XML, utiliza o mesmo layout da nota fiscal eletrônica, porém com um modelo específico de documento fiscal. Então, a nota fiscal eletrônica atual, né, utilizada na indústria e no atacado, é a nota modelo 55. A nota de fiscal de consumidor, a NFCE, vai ser a nota fiscal modelo 65. De existência apenas digital, né, mesmo padrão da nota eletrônica, assinado digitalmente pelo emissor, com o certificado ICP Brasil, autorizada pela administração tributária competente previamente à conclusão da transação comercial. Então, nós temos na nota fiscal de consumidor o mesmo conceito de autorização online prévio, né, à operação que existe na nota fiscal eletrônica, né, e que está disponível para consulta pelo consumidor no portal da administração tributária via internet. Possui uma representação simplificada, resumida, né, que a gente está chamando de DANF-NFCE. Né? Esse DANF-NFCE consta a informação da autorização da NFCE, a chave de acesso, né, para consulta, e essa chave de acesso ela está representada por um código de barras unidimensional, tal como na nota eletrônica, mas também com a inovação que nós estamos trazendo para o varejo, né, até de experiência, de melhores práticas de outros projetos. Por exemplo, trouxemos do próprio SAT a questão do uso do QR Code, né? Então, o QR Code vai facilitar a consulta pelo consumidor
que vai receber esse DANF NFCE com a impressão, e com esse QR Code ele pode do seu smartphone consultar se aquele documento está autorizado e se consta na base de dados do fisco, né? Uma inovação na NFCE é que o documento regulamentado é um documento resumido, né, que é o DANF NFCE, que contém basicamente as informações dos totais e da quantidade de itens do documento fiscal, e o detalhe das mercadorias a gente deixou para um relatório de vendas, né, que é um documento auxiliar, né, e aí não vai ter grande regulamentação pelo fisco, né, na verdade é um documento prévio ao DANF NFCE, né, e isso vai facilitar também a implantação pelas empresas, que poderão então decidir a posição de logotipo, tamanho de fonte, posição de... a gente só vai regular algumas informações essenciais obrigatórias nesse relatório de vendas. Quais são os benefícios esperados com a NFCE, né? Bom, então a gente tem benefícios para o emissor, né? E a gente aqui que participou da nota fiscal eletrônica diria para vocês que no varejo, a NFCE vai trazer muito mais ganhos imediatos para as empresas do que a própria nota eletrônica trouxe para os contribuintes, né? Na nota eletrônica, o primeiro ganho que se tinha era a eliminação do papel, daquele papel em várias vias, papel copiativo, etc. No varejo, simplifica de imediato na implantação uma porção de obrigações acessórias existentes hoje no controle do varejo, né? Então, primeiro, não se necessita um hardware específico, se dispensa o uso de impressora fiscal, dispensa obrigações acessórias como redução Z, mapa de caixa, lacres. Não se necessita mais a figura do interventor técnico, né? O papel onde é impresso o DANF NFCE é um papel que não precisa ter um requisito de prazo, de validade tão longo, de 5 anos. Aqui para nós é suficiente que seja legível em no mínimo 6 meses, né? A vantagem da transmissão da informação ser online, então para estados como no caso de São Paulo e outros estados que têm um programa de cidadania que obriguem o registro eletrônico de documento fiscal para o varejo, o REDEF, né, não será necessária essa obrigação acessória porque a informação já é transmitida, a nota é autorizada em tempo real. Redução de gastos com papel, porque você pode então ter uma impressão simplificada ou ecológica, sem necessidade de imprimir todos os itens das mercadorias, se o consumidor assim aceitar, né, no relatório de vendas, e pode estar integrado, né, com os programas de cidadania fiscal existentes em algumas unidades federadas. Além disso, né, aproxima a tecnologia às questões de mobilidade e flexibilidade. Então, por exemplo, né, agora nós estamos chegando na época de Natal, né, fechamento do ano, é normal que você tenha um acréscimo significativo nas vendas e no movimento na loja, né? Você não precisa de nenhum tipo de autorização ou ter equipamentos autorizados para poder abrir novos caixas. Com a NFCE, simplesmente você tem total flexibilidade de aumentar seus pontos de venda ou reduzir conforme a demanda de vendas, o movimento do estabelecimento comercial. Tem o apelo ecológico, a redução do consumo de papel que eu já citei também, né? E proporciona uma integração de plataformas de vendas físicas e virtuais. Para o consumidor, ele vai poder saber e ter certeza que aquela compra que ele está realizando, aquele documento fiscal que ele está recebendo, consta na base de dados do fisco, né, e foi autorizado e tem validade, né? Então, por isso ele tem segurança quanto à validade daquela transação comercial, né? Pode receber o DANF de forma ecológica, reduzida, né? Ou inclusive a ideia é que possa nem precisar, se ele quiser, nem receber nenhum tipo de papel, né? Ele simplesmente recebe no seu smartphone um SMS ou um e-mail com a chave de acesso que é suficiente para validade daquele documento fiscal, porque ele vai poder consultar por 5 anos, a qualquer momento, né, no portal da Secretaria da Fazenda.
Para o fisco, logicamente, o projeto traz inúmeros benefícios, né? Informação em tempo real dos documentos fiscais, melhoria do controle fiscal do varejo, ou seja, a gente tem a informação na base de dados do fisco sem ter que deslocar auditores fiscais ou agentes fiscais para a verificação de lacres de equipamentos ou de verificação de equipamentos nos estabelecimentos comerciais. E a possibilidade de um monitoramento à distância e cruzamento eletrônico dessas informações com informações de outras fontes, como da própria nota eletrônica, de cartão de crédito e débito e outras fontes que o fisco tem acesso. O modelo operacional é bastante simples, é similar ao modelo da nota fiscal eletrônica. O consumidor no estabelecimento comercial, ele vai então passar no caixa, vai gerando, não há necessidade de concomitância de impressão, então ele vai gerando as suas transações, os seus produtos vão passando no caixa. Ao final, esse documento, né, que é um arquivo XML, ele é assinado, transmitido para o fisco em tempo real e se imprime o documento auxiliar, o DANF-NFCE, após o relatório de vendas. O consumidor pode, pela consulta do QR Code, né, verificar o documento na base de dados do fisco de forma completa com todos os itens das mercadorias ali relacionados. Algumas questões técnicas, alguns detalhes técnicos do projeto, né? A ideia é que se utilize a NFCE dentro do layout da própria NFE, como na verdade, a gente vai editar no ano que vem um novo layout da nota eletrônica, a versão 3.0, que vai comportar tanto nota fiscal eletrônica modelo 55, quanto a nota fiscal do consumidor modelo 65. Então é o mesmo layout, em função do modelo do documento, vão se aplicar diferentes regras de validação para esse mesmo layout, né? Foi feita já uma minuta de nota técnica para as empresas do piloto, que a gente já disponibilizou e as empresas estão usando para elaborar e desenvolver seus sistemas. Até março do ano que vem a gente tem o prazo para concluir esse piloto e aí avaliar e aí partir para a publicação da legislação nacional, né? As empresas que estão participando do piloto e que têm operações com nota eletrônica, então, durante o piloto, para emitir NFCE, utilizará o layout da NFE 3.0 e para emitir NFE, a modelo 55, continua no layout 2.0. Os estados que estão participando, alguns possuem sistema próprio, como Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Os demais, Acre, Amazonas, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe, estarão autorizando as NFCE dentro do conceito de Cefaz virtual, no caso da Cefaz virtual do Rio Grande do Sul. No layout novo da nota eletrônica 3.0, teremos então um campo de identificação da NFC pelo modelo, campo de identificação de se tratar de varejo presencial ou comércio eletrônico, um campo novo que identificará o tipo de operação, se interna, interestadual, de comércio exterior. Então, na verdade, o layout 3.0, ele também traz algumas melhorias no próprio modelo da nota fiscal eletrônica. Então, são mudanças que também atendem a necessidades da própria nota eletrônica. Campo de identificação de documento de estrangeiro, né? Aquele consumidor que não é brasileiro, não tem CNPJ nem CPF, poderá identificar com o número do seu passaporte ou seu documento nacional de identificação. Identificação se é uma emissão normal ou uma emissão utilizando a contingência offline, que é específica para a NFCE, eu vou falar daqui a pouco. Identificação do tipo do DANF, no caso para a NFCE, chamado DANF-NFCE. Algumas regras de validação que são diferentes para a NFCE, né? No caso de NFCE não se preenche os dados de transporte, nem de IPI, nem de DI, né? de comércio exterior. O consumidor não precisa se identificar se ele não quiser, né? Hoje na nota eletrônica é obrigatório preencher CNPJ ou CPF. Na NFCE será permitido não preencher desde que o documento tenha um valor inferior a R$10 mil. Acima de R$10 mil, a NFCE será obrigatória a identificação do consumidor. O layout permite, se determinada unidade federada não deseja implementar a NFCE, né, por utilizar uma outra forma de controle, o ECF, o novo ECF ou o SAT, a possibilidade da UF não utilizar, então está prevista no layout essa regra. E também a possibilidade da unidade federada também não utilizar a contingência offline para a NFCE, utilizar um outro tipo de contingência para esse documento.
Uma outra inovação importante, né, para os senhores de TI, né, que a gente está trazendo no modelo da NFCE, na versão 3.0 da nota eletrônica, é a possibilidade de autorização no modelo síncrono, né, da nota eletrônica. Então, hoje o layout e os testes já estão funcionando, possibilitando o modelo, autorizar no modelo atual da NFE, que é o modelo assíncrono, né, o Web Service de autorização assíncrono, ou síncrono, né, desde que o documento, né, seja apenas uma nota por lote, né, então isso já também está testado e está funcionando. Aí vocês têm o modelo do DANF NFCE, né, ele é bastante resumido, né, tem a identificação do consumidor, se for o caso, né, se houver, o código de barras unidimensional, a chave de acesso, o QR Code, quantidade total de itens e os valores totais, né, além do protocolo de autorização. Algumas características desse DANF, né, então, ele tem impresso a informação de que não permite aproveitamento de crédito de CMS, ou seja, se, por exemplo, no caso de um atacarejo, né, que é um varejo que também faz atacado, se o consumidor que estiver adquirindo aquela mercadoria necessitar se creditar daquele CMS, daquela compra, ou seja, ele não está comprando como para uso final, material de uso e consumo, mas está comprando uma matéria-prima ou material para revenda, ou uma mercadoria para revenda, nesse caso, ele deve solicitar a emissão de uma NFE e não de uma NFCE, mas isso poderá ser emitido no mesmo caixa, né? Simplesmente uma mudança simples de modelo de documento. Se for emitido em contingência, essa informação também consta da NFCE. O tamanho do papel, nós estamos apenas regulando o tamanho mínimo, né? Ou seja, o mínimo é 58 milímetros, que é o tamanho normal de impressora fiscal, né? E as margens laterais mínimas de 0,2 milímetros, mas é possível imprimir um DANF NFCE, por exemplo, num papel A4, né? Possibilitando, por exemplo, para aqueles estabelecimentos comerciais que hoje emitem o cupom fiscal e para fins de garantia o consumidor exige uma nota fiscal modelo 1 ou um DANF de uma nota eletrônica, que ele imprima no formato A4, se assim for desejado. Vou passar então um pequeno vídeo de exemplo, né, de uma consulta de como vai funcionar a questão do QR Code, né? Então aí a gente tem um DANF NFCE, né? O consumidor com o seu smartphone, com um aplicativo de leitura de QR Code gratuito, que ele baixa dessas lojas de aplicativos, né? Não precisa ser um aplicativo específico, qualquer um, né? Ele faz a leitura e automaticamente consulta a base de dados do fisco e ali está o seu DANF NFCE com todos os detalhes da compra que ele acabou de realizar. Isso ele pode fazer imediatamente na boca do caixa, porque a autorização é em tempo real. A questão da contingência. Bom, nós sabemos da criticidade que é o varejo, né? Da questão que a implantação de uma NFCE não pode gerar filas, não pode gerar nenhum tipo de retardo para a atividade no caixa, né? Hoje o nível de serviço da Secretaria de Fazenda que autorizam notas é bastante elevado. O tempo médio de autorização de nota eletrônica hoje é da ordem de milissegundos, né? Mas podem ocorrer situações de necessidade de uma contingência, né? E as contingências existentes para a nota eletrônica, seja a impressão de DANF em formulário de segurança, seja o scan, seja a DPEC, né? Eles não se mostram adequados para a proposta do varejo. Então se criou uma contingência específica que só poderá ser utilizada para a NFCE, que é a possibilidade do estabelecimento comercial decidir, então, pela entrada em contingência, emitir essas notas fiscais em modelo de contingência e posteriormente, em até 24 horas, transmitir esses documentos para autorização do fisco. Essa utilização deve ser somente quando necessário, né? O fisco tem como monitorar e saber os estabelecimentos que utilizam ou utilizarão em demasia essa faculdade da contingência offline. O DANF que será entregue, o DANF NFCE que será entregue ao consumidor, constará a informação de que foi emitido em contingência. Se aquele consumidor consultar no site, pelo QR Code ou pela chave de acesso,
a consulta pública informará que foi emitido em contingência e qual é o prazo que o consumidor deve fazer uma nova consulta, ou seja, aquele prazo de 24 horas, após o qual, né, o consumidor poderá então fazer uma denúncia, né, de que recebeu um DANF NFCE e de que não houve a autorização do documento em até 24 horas. Esse QR Code tem também como inovação, ele tem a informação do Digest Value, que é o hash code da assinatura digital da NFCE, garantindo então que o fisco tem como capturar, quando o consumidor faz a consulta, tem como capturar a informação de qual foi essa NFCE emitida, né? Então, o conceito da NFCE, ele está muito associado, né, à importância de que seja implantada pelo Estado, né, em paralelo com a implantação da NFCE, um programa de cidadania fiscal, ou seja, onde o consumidor participe desse processo de controle fiscal das operações do varejo. Tá? Também temos algumas novidades em relação, no caso da NFCE, que diz respeito ao cancelamento. No caso da NFCE, o prazo máximo de cancelamento é 30 minutos do momento da autorização, mas não se exige uma sequência, ou seja, um cancelamento em sequência, como é exigido hoje, por exemplo, no ECF, né, no caso de cupom fiscal. A página de consulta pública, né, que hoje vocês conhecem da NFE, é uma página feita para a indústria, para atacado, que tem todas as informações do documento fiscal, mas a gente entende que não é adequada para o consumidor final, né, que não entende muito o que são essas abas, o que são as informações fiscais, emitente, destinatário, dados do produto. Então ele quer enxergar como se fosse o cupom fiscal que ele está acostumado. Então essa consulta que vocês acabaram de ver no vídeo, é essa tela mais simples de consulta, similar a um cupom fiscal, que será apresentada ao consumidor, mas ele terá a opção, se quiser, de ver também detalhado no formato atual da NFE. Algumas outras definições ainda para a NFCE, as unidades de medida serão padronizadas, então as empresas estão trabalhando na definição de uma lista de unidades de medidas que será aceita, então tanto para a unidade de comercialização como unidade de tributação. Um grande avanço que a gente está propondo na NFCE também é de que a dispensa de envio ao destinatário, no caso ao consumidor, do arquivo XML, né? A menos que ele desejar receber. Então na nota eletrônica isso é obrigatório, aqui na NFCE não será obrigatório, e também a dispensa da guarda do arquivo eletrônico, uma vez que o fisco já tem essa informação, uma vez que esse documento tenha sido autorizado, né, o estabelecimento comercial não precisará guardar mais nada, né, nem papel, nem arquivo eletrônico, porque isso já está na base de dados do fisco e ficará garantido por consulta por 5 anos, tanto para o contribuinte como para o consumidor. Também o nível de serviço SLA para a NFCE, né, ele está sendo dimensionado, né, hoje na nota eletrônica, apesar da autorização ser de milissegundos, se vocês olharem lá o manual de orientação ao contribuinte, o MOC, na versão 5.0, fala que o nível de serviço acordado do fisco com os contribuintes de autorização em 95% das vezes em até 3 minutos, né? No caso da NFCE, esse compromisso foi reduzido para 85% do tempo ser inferior a 30 segundos. O cronograma do projeto piloto, né, nós estamos bastante avançados, já foram autorizadas notas de testes desde setembro desse ano no Rio Grande do Sul e em outubro desse ano no Mato Grosso, né, então os sistemas já estão de ambiente de teste já estão disponíveis tanto no Rio Grande do Sul como no Mato Grosso. Novembro e dezembro, então a gente está ampliando esses testes para a entrada em produção das primeiras empresas em janeiro até março. Então o prazo final para a conclusão do piloto do projeto NFCE, nessa primeira fase, é 31 de março de 2013. Em abril a gente vai ter uma avaliação, apresentação no ENCAT dos resultados, com a proposta de que até julho do ano que vem a gente aprove a legislação nacional detalhando, né, dentro do ajuste NF 7/2005 da nota eletrônica, as peculiaridades da NFCE. Tá? E aí, a partir de julho de 2013, então,
teria início a segunda fase da NFCE, que seria o início de massificação, abertura por esses estados que tenham interesse em implantar esse projeto para mais contribuintes voluntários. Eu queria agradecer bastante, né, devolver a palavra para o doutor Custódio, agradecendo novamente a oportunidade e colocar à disposição para esclarecimento das dúvidas, das questões, porventura, que os participantes tenham sobre esse tema. Muito obrigado. Muito bem. Essa parte final de perguntas e outras questões que nós vamos tentar encaminhar aos senhores Eudaldo e Newton, nós vamos fazer numa situação à parte, em função de não conseguirmos fazer isso online. As perguntas não chegariam a nós. De qualquer forma, a TI Rio foi, desde o início, um apoiador da nota fiscal eletrônica. Desde o início da nota fiscal eletrônica, nós participamos pela FENAINFO, que é a Federação Nacional de Informática, que congrega todos os sindicatos de informática do Brasil, e nós apoiamos esse movimento e verificamos em loco, né, que o projeto da nota fiscal eletrônica veio para ficar, foi implantado, é um projeto extremamente inteligente, um projeto justo para com todos os contribuintes, e também ficamos bastante entusiasmados quando em junho foi lançada a nota fiscal eletrônica para o consumidor. Esse lançamento ocorreu em Porto Alegre e as premissas da nota fiscal eletrônica estão sendo repetidas na nota fiscal para o consumidor, a nota fiscal eletrônica para o consumidor. E nós vemos isso com muito bons olhos, vemos como um projeto futurístico que será implantado em breve, imediato, agora esperamos para o ano de 2013. Entendemos que o projeto é um projeto ecologicamente correto, é um projeto que visa a redução do custo do Brasil, é um projeto extremamente inteligente e que usa a nossa tecnologia disponível hoje de internet, e que a gente espera que toda a nossa infraestrutura esteja bem sedimentada e bem evoluída durante os próximos anos para que isso continue dessa forma. E nós acreditamos firmemente nesse projeto e só temos a agradecer ao INCAT por esse projeto bastante inteligente, bastante efetivo, e entendemos também que é um projeto que reduz a sonegação de forma inteligente. A participação da sociedade também é exigida, é compreendida, e isso é muito bom para o Brasil como país. E eu queria então verificar junto ao Dr. Eudaldo e ao Dr. Newton se eles querem fazer alguma consideração final para que a gente possa então encerrar o nosso 21º Fórum. Apenas agradecer, né? Agradecer a oportunidade, essa interação com tanto desenvolvedores de softwares como contribuintes através das empresas organizadas, algo interessante para que os produtos, né, os sistemas que são geridos pelo INCAT, eles possam corresponder à real necessidade tanto do fisco como das empresas. Eu digo sempre, nós entendemos de arrecadação, de fiscalização, de tributação, mas nós não entendemos do negócio. Então, o impacto dos sistemas da legislação no negócio, quem entende são as empresas desenvolvedoras, são os contribuintes, aqueles que serão os usuários desses sistemas. Daí porque essa integração é importantíssima. Estamos sempre à disposição para o que se fizer necessário e é um prazer para todos nós participar desse momento. Eu queria também comentar e dizer que é muito importante a realização de eventos como esse, de divulgação do projeto, né, do que nós estamos fazendo. A NFCE é um projeto em construção, né, então o estágio atual é resultado de um trabalho de uma equipe grande, de técnicos dos estados e das empresas. O desafio é imenso, né? Eu sei que provavelmente muitos dos senhores estejam pensando no momento, poxa, mas será que é viável a autorização em tempo real na frente do caixa, na fila do supermercado?
né? E eu me recordo muito bem, né, 7 anos atrás, né, quando nós fizemos o convite lá em São Paulo para as empresas do piloto da nota fiscal eletrônica, né, era uma sala cheia, tinha umas 50, 60 empresas que foram convidadas, né, uma sala, um auditório nosso lá, né, e a pergunta que me fizeram foi justamente essa, quando nós apresentamos a proposta da nota eletrônica. Naquela época, ninguém sabia de nota eletrônica. Hoje é fácil falar de nota eletrônica, de autorização, de DANF. Naquela época, ninguém sabia, né? Então, e daqueles 60 ou 70 participantes lá, 18 empresas acreditaram no projeto, acreditaram naquelas pessoas que estavam ali na frente, propondo alguma coisa totalmente inovadora, que era uma autorização em tempo real, né? Passados hoje 7 anos, né, daquele momento, né, hoje nós estamos no estágio em que o Brasil é case mundial de documentos fiscais eletrônicos, né? No ano passado eu estive num evento, convidado para participar de um evento, um fórum sobre e-invoice, né, um fórum europeu em Barcelona, falando sobre o case brasileiro, e a pergunta era, poxa, como que vocês conseguiram implantar em toda a indústria atacado no Brasil documentos fiscais eletrônicos? Qual foi a sacada? É possível? É viável a tecnologia? Eu falei, olha, não só é viável, como está aí, funciona, e nós estamos aí com um marco de 5 bilhões de notas eletrônicas emitidas, 900 mil contribuintes. Então, muitos não acreditavam que a gente era capaz naquele momento, como hoje muitos não acreditam que seja viável a autorização no varejo, né? Mas o que a gente quer é ter uma alternativa a mais, né? A gente está fazendo uma prova de conceito com essas empresas, e são grandes empresas, como eu disse, tem supermercados, a gente vai testar a exaustão o modelo, né, apostando, né, que seja uma tecnologia de futuro, né, que esteja associada a tecnologias de mobilidade, de flexibilidade, de internet, né, de comunicação em tempo real, né, que é o que a gente espera para o futuro, né, o cenário futuro. E a gente tem aí grandes eventos que vão ampliar a infraestrutura de cobertura de internet. Nós temos a internet de 4ª geração vindo aí, né, o 4G e outras tecnologias de mobilidade. Eu não sei se vocês recordam, mas teve recentemente não tão recentemente, mas alguns meses atrás, apareceu num programa de televisão uma situação, né, não sei se era um país asiático, né, mostrando o sujeito ia de manhã no metrô, né, e ele fazia as compras do supermercado dele no metrô. Tinha uma tela, ele com o smartphone dele, ele tirava uma foto ou escaneava alguns códigos ali, e no final do dia, quando ele voltava de trabalhar em casa, estavam lá entregues os produtos, né, que ele havia comprado, né? Então, ou seja, o desafio nosso é que essas tecnologias já existem e estão sendo usadas, ou seja, e como isso vai chegar no Brasil, a gente tem que estar preparado com soluções inteligentes de software que possam dar conta, né, desse novo mundo que se avizinha, né, de meios de pagamento totalmente eletrônicos, né? Então, essa a proposta, né, esse é o embrião que a gente está desenvolvendo para a NFCE. Inicialmente o projeto é voltado para grandes empresas, né, mas com a questão da própria contingência offline, a gente tem alternativa mesmo para aquelas situações em que tem algum problema de comunicação ou de sistema e que impossibilite a emissão em tempo real, né? Essa é a ideia. Muito obrigado pela oportunidade, então. Muito bem, então eu agradeço ao Dr. Eudaldo e ao Dr. Newton Oller por essa participação nesse nosso 21º Fórum, e eu dou por encerrado o nosso fórum. Obrigado a todos.